foi um trabalho coletivo, né, com participação de muitas instituições, foi elaborado e organizado nacionalmente pelo IPEA, pela Fundação João Pinheiro e pelo PNUD, mas teve que contar com a participação de várias instituições regionais, né, nas regiões metropolitanas, dada a peculiaridade dessas regiões, né, que para fazer esse tipo de estudo teria que contar com técnicos e pessoas que conhecessem os locais. Tá? Eu vou me dirigir ali embaixo para poder passar a apresentação para vocês. O Atlas de Humanos das Regiões Metropolitanas, tá, ele faz parte, né, ele é uma parte do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, que no ano passado, né, foi lançado o IDH municipal, que contemplou 5.565 municípios, né, das 27 unidades da federação. Tá, o Atlas municipal, ele contempla, né, indicadores para 91, 2000 e 2010, para todos os municípios brasileiros. Só que além das publicações, né, a diferença desse Atlas é que, assim, ó, ele teve, além de uma diferença da qualidade metodológica, ele teve também uma diferença que ele não se resumiu a uma publicação, publicações impressas, ou online, ou PDF. Ele montou toda uma plataforma de dados que pode ser acessada por qualquer pessoa, muito fácil, com uma interface muito fácil, e que possibilita muitas análises, porque ela não se resume ao IDH. Ela apresenta 230 indicadores, né, em 8 dimensões diferentes. Então, assim, além dos índices de desenvolvimento humano na plataforma, se tem ali vários outros indicadores de expectativa de vida, de população, trabalho, renda, inclusive índice de Gini, índice de Tail, se consegue vários outros indicadores, né, trabalhar com várias outras análises desses indicadores. Então, a diferença desse Atlas, né, que é um novo Atlas, além da diferença metodológica, foi criar essa plataforma, né, que é muito acessível a toda a população, entregar para a sociedade uma plataforma de dados, né, que pode ser acessível a qualquer pessoa. Tá? Bom, só para contextualizar, né, falar um pouquinho, eu acho que no vídeo inicial já foi apresentado, né, o que seria o desenvolvimento humano, né, mas só para a gente contextualizar o que seria o IDH, o que seria o desenvolvimento humano, a gente colocou alguma coisa aqui. Bom, o desenvolvimento ele relaciona a ampliação do bem-estar das pessoas, né, com o aumento, né, com o aumento das capacidades e oportunidades, que não estão relacionadas diretamente somente à renda, né. Então, o IDH ele vai ver outras dimensões, né, essa parte todo mundo já conhece, né, como que é de longevidade e educação além da renda. Só dando um breve histórico ali, né, ele foi lançado, né, foi lançado, esse conceito foi apresentado lá em 1990, né, no primeiro relatório do PNUD, e ele teve inspiração, né, em dois economistas, um paquistanês, Marup, e o Amartya Sen. Tá? Bom, e ele se apresentou como uma alternativa, né, à medida de desenvolvimento econômico, né, do PIB. Bom, aqui são as 3 dimensões do IDH, né? Então a gente vê o IDH, ele mede a longevidade, educação e renda. Bom, aqui o que a gente está chamando, né, que foi lançado em 2013, a gente está chamando de novo IDH pelo seguinte, tá? O que aconteceu? Em 2012, o PNUD, o IPEA e a Fundação Pinheiro foram chamados, né, a adaptar o IDH à metodologia global, porque o IDH ele tinha uma metodologia global, tá? Que não correspondia necessariamente ao contexto brasileiro. Então, qual foi o trabalho que o IPEA, a João Pinheiro e o PNUD fizeram? Eles pegaram essa metodologia e adaptaram ao contexto brasileiro, né, ao contexto dos municípios brasileiros, e também, né, para poder se utilizar dos dados dos censos do IBGE, que é a grande base de dados do cálculo do índice. Tá? Então, em 2013, foi calculado o IDH para... em 2012 começou o trabalho do IDH municipal, que foi lançado em 2013, e em 2013 começou o trabalho do IDH
metropolitano. O IDH metropolitano ele contou com uma diferença em relação ao municipal, porque também se buscou, assim, além de ter mais, digamos, para a cidade, os indicadores eles refletirem melhor a realidade brasileira, também se tentou ver, por conta das disparidades que a gente encontra no país, tentou ver, assim, separar, né, chegar a um nível mais, o máximo possível o menor nível possível de se enxergar o indicador. Tá? Então foi essa mudança do IDH que a gente tem, né, que varia de 0 a 1, isso eu acho que todo mundo já conhece. Bom, então assim, o IDH metropolitano, né, ele não é composto pelos índices municipais. Ele foi, a região metropolitana, cada município foi dividido em sub-áreas, que são as unidades de desenvolvimento humano, e para cada sub-área é calculado os índices de desenvolvimento humano. Tá? Isso por conta, né, que o município ele pode ser, primeiro, se tem uma disparidade municipal, quer dizer, o município tem várias áreas, umas podem ser mais pobres, outras mais ricas, então ele é heterogêneo. E a região metropolitana também, ela é uma área bastante heterogênea, né, composta de municípios, principalmente a região metropolitana de Porto Alegre, né, de municípios que têm perfil socioeconômico completamente diferente. Né? Tem um município de 1 milhão de habitantes, de mais de 1 milhão de habitantes, quase 1,5 milhão de habitantes, que é Porto Alegre, e tem lá um município de Araricá que tem 6 mil habitantes. Tá? Então, tentando enxergar por UDH, a gente vê essas disparidades. O que são as UDHs? Né? Eles são recortes, né? São polígonos dentro do município, se separa as áreas com o máximo perfil socioeconômico homogêneo. O IBGE faz isso com áreas de ponderação, só que a diferença das áreas de ponderação do IBGE para as unidades de movimento do IPEA, da João Pinheiro, é o seguinte: o IBGE usa o critério estatístico e as áreas têm que ser contíguas. E no caso, assim, nem sempre a área de ponderação ela tem uma homogeneidade socioeconômica, né, utilizada pelo IBGE. Então, nesse trabalho da João Pinheiro, eles tentaram, né, criar ODHs, áreas que tivessem assim, um perfil socioeconômico o máximo possível homogêneo. Claro que às vezes nem sempre se consegue ter uma homogeneidade real, né? Mas a gente tentou aproximar o máximo possível. E também ali o que eles permitiram, que é uma coisa que não se permite no IBGE, seria assim, se utilizar de áreas de ponderação descontínuas. Juntar uma partezinha do território lá que não precisa ter contiguidade no território, para se formar um DH. Essa foi a grande diferença, né, das UDHs para as áreas de ponderação do IBGE. Aqui é só para exemplificar que quando a gente olha, né, as disparidades comparando os índices das UDHs, a gente consegue ver, né, uma diferença bem maior do que quando a gente compara, né, os índices municipais. Por exemplo, eu comparo ali a renda per capita de 2 domicílios, aqui entre esses 2 domicílios deu 1. Se a gente compara a renda per capita entre uma UDH superior, de extremo superior, e uma UDH de extremo inferior, já dá 8. Então é isso, na UDH a gente tem uma capacidade melhor para conseguir enxergar essas disparidades e essa heterogeneidade entre os municípios da região metropolitana. Bom, aqui né, continuando na ideia de disparidade, né, aqui a gente está apresentando como é que foram distribuídas essas unidades de desenvolvimento no recorte metropolitano. A gente optou, né, a região metropolitana atualmente ela conta operacionalmente com 32 municípios, só que tem mais 2 municípios que já têm leis de inclusão aprovadas, mas eles só vão entrar operacionalmente para a região metropolitana em 2015, né, que é a Igreja e São Sebastião do Caí. Só que como isso aqui é um estudo que vai ser utilizado, a gente pretende que essa base de dados seja utilizada pelo menos nos próximos 10 anos, a ideia foi já incluir esses 2 municípios. Então a gente está trabalhando aqui já com uma base de dados incluindo os 34 municípios. Tá? Então, o que a gente percebe aqui na distribuição das UDHs no recorte metropolitano, né? Que elas estão concentradas, né? A maior parte, quase 50% está em Porto Alegre, né? O município núcleo, e depois a parte de 30% está nos municípios do entorno imediato do município núcleo, e os demais municípios, né? Então aí tem e assim, o que cabe destacar também aqui é que assim, tem municípios da região metropolitana com população abaixo de 25 mil que não foi possível recortar, quer dizer, conseguir enxergar as áreas que têm mais movimento, menos desenvolvimento,
Então não foi possível, a metodologia empregada, não foi possível a gente conseguir separar o DH nesses municípios menores, né? A Araricá tem 6 mil habitantes, então a gente é um município muito pequeno, a gente não tem como ver as desigualdades e disparidades num município tão pequeno assim, tá? E outra coisa que cabe destacar aqui é que, assim, ó, se a gente for ver assim, os 5% dos DHs com IDH mais alto e os 5% dos DHs com IDH mais baixo, né, elas acabaram sendo concentradas no município núcleo, né, e no entorno imediato do município núcleo. Aí, as mais altas acabaram ficando todas em Porto Alegre, né, Novo Hamburgo, e as mais baixas a gente vê que também são ali Novo Hamburgo, Canoas, Viamão, Alvorada, né, e Porto Alegre também. Então, isso aqui mostra, né, que quando a gente olha, faz uma comparação entre os municípios metropolitanos, a gente pode enxergar uma coisa, mas quando a gente olha as áreas dentro de cada município, a gente pode ver que a realidade é diferente. Bom, só dando uma ideia dos resultados das DHs para as RMs, né, se chegou, né, se viu, isso aí foi amplamente noticiado, é só para frisar, né, que houve uma redução, né, das disparidades nas 3 dimensões, né, tanto de longevidade, renda, educação, né, em todos os subíndices de todas as regiões metropolitanas estudadas. Mas assim, ó, isso aí, como é com 10 anos, né, a gente já previa que poderia acontecer, né, é uma coisa, não se previa que teria piorado. Contudo, o que aconteceu, que cabe destacar, é que houve uma redução entre a de índice entre o DH com índice mais elevado e a de menor índice. Tá? E Porto Alegre, né, apesar de Porto Alegre ter caído até no ranking do IDH, o que a gente pôde ver é que entre as 25 DHs com índices mais altos, 7 delas estão em Porto Alegre. Bom, aqui apresentando só para vislumbrar o que eu falei, né? Então, a diferença entre a maior e a menor, ó, ela caiu. Lá no IDH era 129, né? O primeiro que era São Paulo, o último que era Manaus, passou para 74. A única disparidade que reduziu menos seria a parte de renda. Ó, a renda era 0,132, passou para 110. A diferença aqui foi pequena, mas os demais indicadores tiveram uma redução entre a menor, né, a menor e a maior. Bom, em Porto Alegre, né, conforme eu já disse, né, houve um aumento do nível de DHs, uma redução do nível de DHs com IDH baixo e um aumento das áreas com percentual elevado, tá? E a maior parte das UDHs com nível mais alto e mais baixo ficam naquela área que eu mostrei no outro quadro. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né, só para marcar, né, o trabalho que a gente fez aqui em Porto Alegre. Porque toda a elaboração, todo o cálculo dos índices foi feito pela João Pinheiro, né, pelo PNUD e pelo IPEA. O que a gente fez aqui, que foi um trabalho bastante importante, né, foi a validação e a nomeação dessas unidades de desenvolvimento humano. Então, o que a gente fez? A João Pinheiro nos passou uma proposta em relação a essas áreas, e as equipes aqui em Porto Alegre, o que eles fizeram? Elas validaram essas áreas, porque assim, ó, eles estavam muito distantes para saber se aquela proposta realmente correspondia à realidade aqui do território metropolitano. Então, assim, cabia às equipes regionais pegar aquele recorte e ver se realmente ele corresponde àquilo que se está propondo. Tá? Então, aí na região metropolitana, né, a participação da FE, né, minha, da Bolsa do Projeto de Governança, da Estatística, que é a Gisele. Na Metroplan, a gente contou com 9 técnicos, entre eles economistas, arquitetos, entre outros. E no Observador, depois a Ariane vai falar, aí ela vai explicar direitinho como é que foi feito o trabalho aqui em Porto Alegre, no município de Porto Alegre, que foi um município, digamos, mais complicado de trabalhar, que o Observador pegou praticamente todo o trabalho, né? Eu fiquei até trabalhando mais com a Metroplan. E aí esse foi o nosso trabalho, né? Que parece pouco, mas realmente foi bastante puxado. E além disso, a gente também fez, depois que foram fechados os dados pela João Pinheiro, pelo IPEA, a gente ainda analisou, fez uma análise inicial, fez uma conferência de dados,
um trabalho bastante complexo. Pode passar. Bom, aqui só para finalizar, é o cronograma mais ou menos, a gente começou esse trabalho em abril de 2013 e concluímos mesmo agora, já no final, quase no lançamento, né, com questão da plataforma de dados. Tá? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, era isso, procurei não me alongar muito, né, eu acho que assim, ó, eu recomendo que vocês entrem na plataforma, mexam nos dados e até mandem sugestões, porque a ideia dessa plataforma também é que é uma plataforma dinâmica, né, que a população, que a sociedade, que os interessados possam opinar. Então, eu recomendo que vocês se aprofundem nessa base, né? E muito obrigada mais uma vez pela atenção. Agora eu vou passar a palavra para o José.